E o técnico Dorival Júnior faz pedido especial para a decisão a final da Copa do Brasil. Teve sorteio hoje, a gente vai falar sobre isso, vou falar sobre esse pedido especial do técnico Dorival Júnior, vou falar também sobre uma reunião que foi convocada pelo Clube de Regatas do Flamengo para a próxima quinta-feira para aprovar novo patrocinador. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, revelou como está tudo sendo esse cuidado especial com Georgiano de Arrascaeta entre Flamengo e a seleção do Uruguai. O Marcos Braz também teve aí um dos assuntos mais perguntados pelos jornalistas em entrevista na tarde desta terça-feira, que é a situação envolvendo o nosso garoto João Gomes, os interesses desses clubes europeus na joia rubro-negra. Será que realmente não tem proposta na mesa do Flamengo ou é apenas sondagem? Será que João Gomes pode deixar o Flamengo já a partir de 2023? Você vai ficar por dentro de tudo. Temos novidades sobre a situação envolvendo Diego Ribas, rapaz, que vai trabalhar aí na Globo, na Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, dá aquela moral pra gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo trazendo essa novidade, né? Porque até a Rede Globo já comunicou lá no seu perfil oficial, né, a contratação do meia camisa 10 do nosso Mengão queridão, Diego Ribas, para comentar os jogos da Copa do Mundo no Catar. A Rede Globo trouxe o seguinte, olha só, tem reforço na área. Camisa 10 do Flamengo, o meia Diego Ribas vai comentar as partidas da Copa do Mundo do Catar aqui na TV Globo. O jogador participa das transmissões do torneio que começa no dia 20 de novembro. Diego Ribas também já postou um vídeo, né, explicando aí, falando sobre essa contratação dele na Globo. Lembrando que Diego Ribas tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro, não irá renovar o contrato com o mais querido Brasil e na Copa do Mundo já vai trabalhar na Globo aí como comentarista, né, na Rede Globo, na Copa do Mundo do Catar a partir do dia 20 de novembro, agora no final do ano, beleza? Vamos falar sobre patrocínio novo no Mengão queridão, porque recentemente a Assistente Card fez um patrocínio pontual com o Mengão queridão, né, para um jogo recente aí do Flamengo, mas agora está firmando um acordo definitivo com o mais querido do Brasil. E nesta quinta-feira tem uma reunião convocada pelo Clube de Regatas do Flamengo para aprovar esse novo patrocínio. A empresa do ramo de seguro e viagens assinará contrato caso passe pelo Conselho Deliberativo até dezembro de 2024 com o mais querido. A marca ocupará o espaço que era utilizado pela Flá TV+, né, que fica ali abaixo do número da camisa dos jogadores. O negócio gira em torno de 20 milhões de reais até o fim do vínculo, ou seja, até dezembro de 2024. É dificilmente aí não seja aprovado, né? Conselho Deliberativo, o Flamengo já convocou essa reunião para acontecer na próxima quinta-feira, dia 22. Vai passar pelo Conselho Deliberativo e caso seja aprovado, dificilmente isso não acontece, praticamente já está aprovado, esse novo patrocínio agora que será definitivo aí, Assistente Card, né? Assistência aí de empresa no ramo de seguro e viagens, novo patrocinador do mais querido do Brasil, beleza? Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo, né, um pedido especial do técnico Dorival Júnior para a decisão a final da Copa do Brasil. Hoje, nessa terça-feira, ficou definido os mandos de campo dos dois jogos. Primeiro jogo acontece, o Flamengo faz lá na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians. E a decisão do segundo jogo, Flamengo e Corinthians decidem no Maracanã, no dia 19 de outubro. E o técnico Dorival Júnior fez um pedido especial para a decisão. E ele falou o seguinte, olha só. Acredito que teremos 2 jogos superiores aos jogos anteriores na Libertadores. Falando aí dos confrontos que o Flamengo teve aí em relação ao Corinthians e Flamengo nas quartas de final da Libertadores, que o Flamengo eliminou o Corinthians. Com certeza faremos de tudo para que chegamos neste momento com as equipes equilibradas e neste mesmo processo de evolução que vem apresentando. Era um momento em que todos nós aguardávamos, um momento de decisão. Chegamos por méritos, por competência das duas equipes. São dois gigantes. Os espetáculos que as torcidas proporcionaram
tanto no jogo da Arena quanto no Maracanã, foram maravilhosos. Acho que com isso enriquece ainda mais o futebol brasileiro. Volto a dizer, espero que tenhamos a competência para que a definição aconteça dentro de campo, sem interferência de nada e ninguém. Que ninguém erre e que o espetáculo seja definido pelos jogadores. Acho que isso é o que todos nós desejamos para uma grande final, disse aí o técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior basicamente aí mandando uma indireta em relação à arbitragem brasileira, né? A arbitragem brasileira, tudo que vem acontecendo. Ele não entrou, né, exclusivamente em detalhes, mas as palavras de Dorival Júnior deixou muito bem claro sobre essa situação. Então, assim, esperamos que não tenha, né? Seja aí uma final sensacional, maravilhosa, espetáculos que deixem acontecer os jogadores decidirem dentro de campo sem interferência de nada e ninguém. E que ninguém erre e que o espetáculo seja definido pelos jogadores. Isso aí, muito bem, mandou muito bem o técnico Dorival Júnior fazendo esse pedido aí especial. E vamos torcer para que dê tudo certo esses dois jogos aí, né? Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, Neoquímica Arena e Maracanã, os dois jogos que acontecem, beleza? Vamos falar sobre a situação envolvendo o nosso meia Jean de Arrascaeta, porque nos últimos dias o Flamengo vem aí, né, divulgando uma situação assim, posso dizer assim, um pouco que meio delicada em reta final de temporada para o nosso meia Jean de Arrascaeta. Inclusive no último jogo contra o Fluminense, o Dorival Júnior tirou o Jean de Arrascaeta a pedido do próprio jogador. Chega um momento que o jogador vai se desgastando, é reta final, jogos pós jogos, e daí então o vice-presidente de futebol Marcos Braz, ele revelou convencendo, né, conduzido essa situação do Arrascaeta, tanto do lado do Flamengo, como também da seleção do Uruguai. E ele falou o seguinte, olha só, nós já tivemos uma relação pior com a seleção uruguaia. Isso passa muito, nem é de termos da Confederação Uruguaia. Às vezes é com a comissão técnica. E a gente tem que respeitar algumas posições. Temos que entender, a preocupação do Uruguai com o Flamengo é zero. Olha só, hein? A preocupação do Uruguai com o Flamengo é zero, por razões óbvias. E o jogo é esse. E dentro desse jogo a gente tem que chegar a fazer alguns pedidos e construir uma relação para que a gente possa minimizar esse desconforto, que não é de ter esses atletas em uma reta final tão importante. Tendo títulos importantes para disputar, como o Flamengo está disputando agora, disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em relação à situação de Arrascaeta, né? A situação aí envolvendo não só Arrascaeta, mas também o Guilherme Varela, lateral direito, recém-contratado pelo Mengão Queridão, que também foi convocado. A gente sabe que toda vez que o Uruguai convoca o Arrascaeta vai ficar a serviço da seleção do Uruguai, sempre volta com algum problema. Sempre volta com alguma zebra. E esperamos a Arrascaeta sã e 100% nesses próximos jogos de decisões. Copa do Brasil, 2 jogos, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, decide no Maracanã. E também a Copa Libertadores da América, único jogo que acontece lá no Equador. Inclusive está acontecendo o maior fuzuê lá no Equador. A Conmebol precisa, né, ficar de olho nessa situação. Tá uma situação caótica lá no Equador. Então, assim, Flamengo e Atlético Paranaense acontece, né, a final no dia 29. E por isso o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, revelou como está sendo conduzida a situação, né, principalmente do Jean de Arrascaeta na seleção do Uruguai. Beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o nosso garoto João Gomes, porque recentemente não se fala em outra coisa. João Gomes partindo, João Gomes deixando o Flamengo. Proposta de 30 milhões de euros chegando na mesa do Mengão para tirar João Gomes. Real Madrid promete desembolsar 155 milhões de reais para comprar João Gomes do nosso Mengão Queridão. E esse foi um dos assuntos mais perguntados ao vice-presidente de futebol Marcos Braz hoje, logo após o sorteio da decisão de mandos de campo da Copa do Brasil. E o Marcos Braz, ele revelou sobre toda a situação envolvendo João Gomes. E olha só o que ele falou. Não teve nenhuma proposta pelo João Gomes. Não houve consulta. E assim é muita mentira que estão se propagando ao assunto João Gomes.
Isso vem desde o começo do assunto renovação com o atleta. Mas se você me perguntar, meio do ano que vem, você acha que vai ter alguma coisa? Por razões óbvias, eu acho. Desse o Marcos Braz, né? Por razões óbvias, eu acho. Então, assim, Marcos Braz deixando aí em aberto, possa ser que tenha sim. Possa ser que tenha alguma coisa pelo João Gomes. O Marcos Braz ainda continuou falando o seguinte: pelo tamanho do jogador, pela proporção que tomou e por ser um titular do Flamengo, é natural do mercado um time da Europa olhar o jogador, mas de momento não tem nada. E tenho certeza absoluta que ele está muito feliz com a diretoria do Flamengo, declarou e finalizou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, sobre a situação envolvendo os interesses de vários clubes europeus na contratação de João Gomes. Mas será que realmente não existe nenhum interesse? Não chegou nada no Flamengo ainda? Vamos ver, vamos aguardar, porque as informações que vêm surgindo é essa. O Marcos Braz, é claro que não vai abrir o jogo, não vai revelar, né, a situação sobre a real situação dos interessados em João Gomes, se há ou não a proposta, se já chegaram a fazer alguma consulta. Claro que chegaram a fazer, isso aí eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O Marcos Braz chegar e falar que não houve consulta, não, me desculpa, mas eu acredito que tenha sim consulta, tem sim proposta sendo preparada por João Gomes. Não é à toa que ninguém vai sair assim espalhando essas conversas, né? João Gomes é um baita jogador hoje no Flamengo e vem despertando vários interesses de vários clubes, principalmente do futebol europeu. Mas vamos aguardar. Vou seguir focado sempre com tudo, sempre buscando todos os detalhes para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre muito bem informado de tudo o que acontece no rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo, campeão Libertadores, bicampeão, nosso Mengão queridão. Valeu, nação, tamo juntos, é nóis, saudações rubro-negras.